Imagine isso. Você perde sua casa, seu dinheiro, todos os seus bens, cada coisa que você possui. Você perde sua esposa, seu pai, sua mãe, seu irmão. E ainda assim, décadas depois, psicólogos do mundo inteiro estudariam exatamente o que você fez para se manter vivo. Esta não é uma história inventada. Isso aconteceu a um homem real, dentro de um campo de concentração nazista no centro da Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. E o que ele descobriu lá, no lugar mais inumano que já existiu, se tornou uma das ideias mais estudadas sobre como a mente humana sobrevive ao sofrimento extremo. Fique até o final, porque o que esse homem descobriu pode mudar a forma como você vê o seu pior dia. Antes de te contar quem é esse homem, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por uma fase na vida em que nada fazia sentido, em que você se perguntava, qual era o sentido de tudo isso? Se sim, e provavelmente sim, porque isso é mais comum do que as pessoas admitem. Essa história é para você. Porque o homem que estou prestes a te apresentar não estava passando por uma fase difícil. Ele estava no lugar mais próximo do inferno que um ser humano já viveu. E mesmo assim, ele encontrou uma resposta que a ciência, décadas depois, provaria estar certa. Em 1930, Viktor Frankl se formou em medicina pela Universidade de Viena. Pouco antes dos 30 anos, o jovem psiquiatra já comandava a ala de prevenção ao suicídio feminino do Hospital Geral de Viena, tratando milhares de pacientes. Em 1937, ele se transferiu para o Hospital Rothschild para liderar seu departamento de neurologia, construiu um consultório particular próspero e se firmou como uma voz importante na psicoterapia europeia. Então, a anexação alemã da Áustria destruiu o mundo dele. Como médico judeu sob o domínio nazista, sua licença médica foi confiscada, sua vida profissional sistematicamente desmontada. No dia 24 de setembro de 1942, a Gestapo chegou à sua porta. Eles prenderam Frankl junto com sua esposa grávida, Tilly, e seus pais idosos. Revistados e classificados como prisioneiros políticos, a família foi levada a uma estação de trem em Viena. Em poucas horas, foram forçados a entrar em um vagão de carga apinhado de gente, começando uma jornada até o gueto de Theresienstadt. Frankl não era mais um médico respeitado. Ele agora era o prisioneiro número A7114, seguindo rumo a um mundo de arame farpado e torres de vigilância. Nos campos, o regime nazista destruiu sistematicamente a família de Frankl. Seu pai, Gabriel, morreu de fome em Theresienstadt durante o inverno de 1943. Quando o restante da família foi enviado a Auschwitz, no final de 1944, sua mãe, Elsa, e seu irmão, Walter, foram mortos em câmaras de gás pouco depois de chegarem. Sua jovem esposa, Tilly Grosser, que havia sido forçada a abortar o filho que esperavam por causa da política nazista, foi transferida para Bergen-Belsen, onde morreu de tifo. Frankl ficou completamente sozinho, seu corpo se deteriorando sob trabalho brutal até pesar menos de 40 quilos. Ainda assim, em meio a essa ruína pessoal imensa, o psiquiatra começou a notar um padrão intrigante entre os outros prisioneiros. Todo prisioneiro enfrentava os mesmos alojamentos congelantes, as mesmas rações escassas e o mesmo trabalho exaustivo. Fisicamente, todos eram levados ao limite absoluto da resistência humana. Mas eles não sobreviviam pelo mesmo período de tempo. Homens com músculos grandes e corpos atléticos muitas vezes desmoronavam e morriam em poucos dias, enquanto outros, fisicamente frágeis, de alguma forma continuavam acordando, manhã após manhã. Massa muscular e força física não explicavam essa diferença na sobrevivência. Uma força diferente, invisível, estava em ação, decidindo quem resistiria e quem se entregaria. Frankl observou que os que sobreviviam por mais tempo eram quase sempre ancorados
por um motivo concreto, para ver o dia seguinte. Esse motivo era projetado para o futuro, uma linha de vida mental estendida através do arame farpado. Para um homem, era a certeza absoluta de uma esposa ou filho esperando seu retorno. Para outro, era uma tarefa inacabada, um livro deixado pela metade em uma mesa em Viena, ou uma promessa pessoal que só poderia ser cumprida em liberdade. Essas âncoras voltadas para o futuro não eram meros devaneios. Elas funcionavam como escudos físicos. Quando um prisioneiro perdia essa conexão com um futuro, o declínio vinha com uma velocidade aterrorizante. Muitas vezes começava quando um homem se recusava a levantar, se vestir ou se juntar ao grupo de trabalho. Ele ficava deitado em seus próprios excrementos, completamente indiferente aos guardas, e trocava seu último pedaço de pão por um único cigarro. Uma vez que o futuro interior desaparecia, o corpo desistia. Antes que o tifo ou a fome pudessem reivindicá-lo, o colapso de sua vontade já havia decidido seu destino. No início de 1945, um colega prisioneiro confidenciou a Frankl sobre um sonho. Uma voz havia prometido a ele que seu sofrimento terminaria em uma data exata, 30 de março. O homem se apegou a essa profecia, toda a sua existência física ancorada àquele único dia. Mas o dia chegou, e os portões permaneceram trancados. Nenhum libertador apareceu. No dia seguinte, o homem adoeceu repentinamente, com uma febre violenta. 2 dias depois, ele estava morto. Clinicamente, a causa da morte foi registrada como tifo. Mas Frankl entendeu a sequência mais profunda dos acontecimentos. A decepção súbita havia destruído a resistência interna do homem, deixando seu corpo completamente indefeso contra a infecção latente. Seu colapso físico foi apenas o sinal final e visível de uma rendição que já havia acontecido dentro de sua mente. A perda de um futuro o havia matado. A frase mais difícil que Frankl trouxe dos campos foi a de que a dor, por si só, não era o destruidor decisivo do espírito humano. O corpo podia suportar um ataque implacável de frio, trabalho e fome, se tivesse um destino. O que realmente quebrava as pessoas era a dor esvaziada de qualquer motivo. Quando o sofrimento perdia toda a conexão com um futuro, a vontade de viver desaparecia. Essa conclusão difícil, conquistada a duras penas, forjada nos alojamentos sombrios de Dachau, serviria como a ponte definitiva. Foi o elo inquebrável que, em breve, transformaria suas observações brutas de guerra em um método sistemático de cura da mente humana. No verão de 1945, Viktor Frankl voltou a Viena, pisando de volta em uma cidade em ruínas. Ele passou a morar na rua Marianengasse, número 1, retomando sua prática psiquiátrica enquanto processava seu luto imenso. Durante 9 dias intensos, ele despejou suas observações em um manuscrito que se tornaria Em Busca de Sentido. Essa obra fez a ponte entre sua sobrevivência bruta e um método psicológico formal. Vendendo mais de 16 milhões de cópias no mundo todo, o enorme alcance do livro forçou a comunidade científica a levar seus insights a sério, estabelecendo suas observações nos campos como uma base confiável para a psicoterapia do século XX. Frankl chamou seu sistema de logoterapia, ancorando-o na palavra grega logos, que representa propósito. Ele acreditava que a força motriz fundamental em nossas vidas é a busca por sentido, e não o prazer, o dinheiro ou a simples fuga da dor. Ele inverteu a pergunta clássica. Em vez de exigir que a vida nos apresentasse algum significado abstrato, ele percebeu que a vida, na verdade, pede algo de cada um de nós. Somos nós que estamos sendo questionados pelas nossas circunstâncias e devemos responder. Construímos esse sentido dia após dia, escolha após escolha, através das nossas ações diárias. Cada decisão que tomamos se torna nossa resposta ativa. Frankl
mapeou essa resposta ativa em 3 caminhos distintos. O primeiro é através da criação, dedicando-se a um projeto, uma causa ou um trabalho concreto. O segundo é através da experiência, especificamente a conexão genuína de amar outra pessoa. Mas o terceiro caminho é o mais difícil. Quando confrontados com um destino que não pode ser mudado, como uma doença terminal ou um campo de prisioneiros, a liberdade que nos resta está na nossa atitude diante do sofrimento inevitável. Isso não é sobre glorificar a dor ou buscar dificuldades, mas sobre preservar a dignidade humana, escolhendo como carregamos o peso. Quando sua própria noite escura chegar, lembre-se: o sofrimento só nos derrota quando lhe falta um propósito. Então, qual é o seu motivo para continuar? Encontre sua resposta, e você poderá suportar qualquer coisa. Inscreva-se para mais histórias de resiliência humana.